seguidores da SGTV, nosso canal aqui de São Gotardo, programa Almanac Confusão. Com muito prazer recebemos aqui uma pessoa muito ilustre que já passou por aqui e eu vou pedir então para ele se apresentar. O nome dele, o apelido dele é Biscoito. Nós vamos agora ouvir o Biscoito. Falei certo, Rafael? Tá certinho. Pois é, vamos mais uma vez, né? Ver com o Edson aqui o que nós vamos aprontar. Tomara que saia alguma coisa que preste e que vocês gostem. Rafael, você já esteve aqui, me parece, no ano passado, né? Foi, no final do ano. E aí nós não vamos repetir, não, mas só para lembrar, quem quiser ver essa entrevista que nós fizemos com o Rafael, Antônio Rafael, é só ver lá no YouTube, SGTV, Almanac Confusão, Rafael Biscoito. Isso. Ele contou que nasceu em São Gonçalo, passou por Araújo. Nasci em Araújo, né? Fui criado em São Gonçalo. Criado em São Gonçalo, falou do apelido dele, tá tudo lá. E como é que ele começou a engrenar as coisas na vida, né, Rafael? Não foi? Eu me lembrei, Rafael, conversando com um colega seu, o professor Gabriel de Matemática, que você conhece muito bem, ele deve vir aqui também. E ele falando, olha, o meu trisavô ganhou uma sesmaria aqui, mas a hora que chegou já na minha geração não tinha mais nada. Então a gente teve que lutar com dificuldade um pouco, É né? verdade, todo mundo. Mas isso não foi ruim não, né, Rafael? Eu acho que não, tudo é um aprendizado, né? A gente vai adquirindo conhecimento e é uma maneira de sobreviver, né? É interessante. Você até tentou a carreira como engraxate. Ah, quando menino, eu fiz várias coisas. Só que você não fez sucesso. Não. O negócio não foi muito para frente, não. Pois é, mas aí você tentou também até dar aula particular, você deu aula particular? Eu dei aula... Quando estudava em Viçosa? Quando eu estudei em Viçosa, eu dei aula no cursinho supletivo e dei aula num colégio também. Colégio. Você não leva a mal falar essas coisas, os podres que a gente tem, mas você foi até falsificador de carteira de restaurante? Você contou isso também. É a carteirinha da escola, lá da faculdade. Porque tinha que comer também, né? Quando eu fui fazer cursinho, eu peguei uma carteirinha do meu primo, tirei o retrato dele e pus um meu. E arranjei um carimbo lá, não sei onde, se era o escritório de contabilidade, eu sei que eu pus um carimbo na minha cara lá. E com essa carteirinha eu fiquei 6 meses comendo no refeitório da escola. Para mostrar que era a carteira legítima, Legítima, né? E você também roubou livro? Foi, quando eu roubou estudei... livro do colega? Como é que foi? Foi, porque eu não tinha livro, estudava só na biblioteca. Aí quando não tinha livro para estudar, eu pegava o livro dos colegas e saía, né? O mato lá e estudava, depois devolvia o livro. Teve um dia que você pegou o livro, levou, estudou e depois enfiou debaixo do colchão. Foi para devolver para ele. Essa aí nós falamos da outra vez também. E ele já estava doidinho que ele precisava estudar para a mesma prova. Rafael, mas porque esse programa nosso aqui é para mostrar as pessoas. E eu até estive conversando com você, eu conheci, pessoal novo hoje não sabe quem é, mas professor Diniz já foi uma referência em São Gotardo como professor, né? Foi. Você foi colega dele? Fui colega dele no Pio 10, ele deu aula junto comigo lá. No Pio 10? Na época ele dava aula, não sei se era francês ou português, mas ele ensinava, né, os meninos, cantava música em francês, junto com as aulas, né? Como se fosse conteúdo também, ensinando. Pois é. E eu não sabia, né? Eu conheci o professor Diniz, inclusive ele foi meu diretor. Não sabia que ele cantava. Mas era muito boa pessoa, companheirão. Pois é, e esse programa nosso aqui é para mostrar às pessoas. Eu lamento que o professor Diniz não esteja aqui. Na época eu não tinha condições de adivinhar, né? Que nós teríamos um programa assim para mostrar às pessoas, né? Como estão fazendo aqui com você. Você trouxe também na primeira entrevista as suas violas. Você passou, não só, já era
tocador de viola, mas também, não sei se posso falar, é fabricante, Pode sim. construtor de viola. É. Quantas violas você já fez? Eu estava inteirando 7. 7. Quando você veio aqui, você está na primeira ou segunda? Eu tinha feito 4, parece, 4 ou 5. Eu já tenho uns 2 anos, quer dizer que está uma média boa, de uns 2 por ano. A primeira eu demorei 1 ano, essas agora estão diminuindo o tempo na faixa de 4 Você está ficando mais eficiente, mais né? eficiente, vai melhorando. Pois é, mas voltando aí ao seu início de carreira, que você foi até garçom. No início eu trabalhei de botequeiro, né, com meu irmão, a gente tinha um barzinho. Sim, você foi botequeiro. Depois eu fui... Você trabalhava no boteco, vendendo o quê no boteco? Era sinuca, né, e a gente vendia bebida, tinha jogo de baralho no fundo, aquelas coisas tudo lá. Coisa de boteco. De boteco mesmo. E depois que eu terminei o científico, eu tomei pau no vestibular, eu fui para Belo Horizonte, trabalhei no botequim com meu cunhado também, um tempão. Aí depois de lá que eu fui para Viçosa. Depois, quando eu formei em Viçosa, eu fui para Tucuruí, meu cunhado tinha restaurante. Esse mesmo meu cunhado tinha ido para lá e eu trabalhei junto com ele lá também, nesse restaurante. Garçom, né? Garçom. Você era um bom garçom? Mais ou menos. O garçom, Rafael, nós não vamos contar aquela piadinha. Não, aquela do feijão, não. Do feijão. É porque o Rafael, eu conheço ele já há um bom tempo, tem esse privilégio. E a gente fica perto dele e fica só rindo. Ele conta uma, depois conta outra, você vai rindo. Mas tem algumas que a gente tem que censurar, né? Tem algumas que é melhor não falar, não. Mas aí, Rafael, você também tem uma característica interessante. Você é o caçula de uma família numerosa e, de certa forma, seus irmãos foram cuidar de você quando você era mais novo, né? Eu era mais novo, acho que eu fui o mais... momado, vamos dizer. Por isso que você ficou tão ajuizado. Não, assim. Tem essa peça esquisita. Né? Aprendeu a tocar. Outra característica que você falou na primeira entrevista é que você é músico desde 5 anos, 6 anos. Não, cantava. A sua mãe cantava, né? Minha mãe cantava e eu gostava de cantar junto com ela. Eu fui aprendendo, foi com ela. Mas... Com 5, 6 anos você estava tocando o quê? Era gaita? Foi, a minha Você irmã falou. me deu uma gaita e eu comecei a imitar o meu irmão que tocava sanfona na gaita, né? Aí eu aprendi a tocar gaita. E aí eu cantava também as musiquinhas que eu aprendia. Pois é, e na adolescente você já passou por violão? Foi, aí com uns 11 anos eu aprendi violão com o meu cunhado. E, Rafael, já que tocamos nesse assunto, dá para mostrar aí uma canção para nós, não? Pode tentar, uma né? musiquinha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Pois é, Rafael, mas é importante a gente falar da vida da gente, as dificuldades. Depois nós vamos trazer o Gabriel aqui para ele contar do trisavô dele, que era Sesmaria. Tem que contar os casos dele também. Também. Mas vamos lá, você vai tocar o que aí para nós? Acho que eu vou tocar o Cuitelinho. Cuitelinho, famoso isso, né? Pena Branca Chavantinha, é bom, quase todo mundo conhece a música bonita. Cheguei na beira do povo onde as ondas se espalham, as garças da meia volta sentam na beira da praia. O Cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Eu vim da minha terra, despedida parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, em terras paraguaias. Lá tinha a revolução,
triste batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha o coração. Fica aflito, bate uma outra faia, os olhos se enchem d'água e até vista se atrapalha, ai, ai. Ah, muito bem. Bacana, todo mundo gosta disso, né, Rafael? Viola é um negócio bonito, né? Assim, É. eu sou suspeito. Você é suspeito para falar. É. Pois é, Rafael, mas você... O boteco foi importante para você, Rafael? Foi, de alguma forma, boteco você aprende muita coisa também, né? Tanto de bom quanto de ruim, né? Mas tudo serve para você aproveitar de alguma maneira para sua vida, né? Até para aprender a diferenciar o que vale a pena, o que não vale, né? Então foi muito produtivo. É interessante, né, falar no boteco como um lugar assim de aprendizado também, né? Porque você convive com todo tipo de gente, né? Cada pessoa te dá uma maneira de agir, de pensar, que depois de a gente não analisar, crie problema aí, né? É. Tá fazendo propaganda do boteco. Depois alguém vai ficar influenciado e ficar só lá. Quem morar no boteco. Pois é, mas é um lugar que você senta, você conversa, ninguém fica, às vezes, querendo te choferar para um lado ou outro, né? Verdade. Todo mundo vai ali distrair, né? Pois é, mas agora eu me lembro de você contar você contou na primeira conversa nossa sobre a sua mãe, você chegar lá de, sei lá, de madrugada ou de manhã cedo, o que é que ela falou para você uma vez? Falou que cada noite de sono que eu perdi era 4 dias do fim da vida. Eu falei, é melhor eu gastar esses dias quando eu estou novo, porque dia do fim da vida não presta, né? Então deixa estressar. Muito bem. Pois é, Rafael, mas o seu pai para você, porque quando seu pai faleceu, você era muito novo, você tinha 15 anos. 15 anos. Mas ele deixou... Como é que era o seu pai? Foi uma referência muito boa. Meu pai era uma pessoa muito... cabeça, muito bom, muito inteligente, né? Então o exemplo dele para mim foi essencial, né? Para a minha vida, para minhas atitudes, saber respeitar as pessoas, saber um monte de coisa que hoje às vezes a gente tenta passar para os filhos e não consegue, daquela forma, né? Não sei se aquela forma rigorosa é a melhor, mas para mim foi, né? Sei. Então é interessante, igual eu estava te falando do respeito, né? Das conversas que você podia escutar, as que não podia, às vezes eu estava na sala conversando com alguém, com um compadre, alguma coisa, você chegava na porta do meio ali e já perguntava se não tinha alguma coisa para fazer, não sei ficar ali, né? Então você já saía meio de mansinho. Não tem nada para fazer, menino? Você não tem alguma coisa para você fazer, não? Aí você ia. Olhou assim? Procurar outra coisa. Não, só de olhar você já sabia que estava incomodando, podia cair fora. Mas era assim, sem brutalidade, sem bater, sem nada, né? Rafael, mas eu achei interessante também você falar, conversa de homem. Ele estava lá na conversa de homem. Menino não pode ficar dando pitaco, não, nem escutando. Interessante, mas a hora que você ia para a cozinha, ficava escutando eles lá dando risada. Ficava. Aliás, quando eu ia, porque eu estudava, mas eu ia para a roça todo final de semana, né? Geralmente, e meu pai ficava lá, mas era sozinho. E ia algum compadre dele e tal, sentava lá na cozinha, a prosa ia para a noite afora, né? E eu ficava lá do quarto escutando os papos, escutando as risadas, né? Então, muita coisa. Muita coisa você pescava? Eu nem entendia às vezes, né? Porque eram uns assuntos que não, eu ainda não entendia. Mas era interessante. Meu pai era um cara bem assim, alegre, gostava de rir, de contar. É interessante, tem certas coisas que quando a gente é menino, o pai fala, você não entende na hora, anos depois você entende, né? Por exemplo, meu pai falava assim, meu filho, você colhe o que você planta. Verdade. Eu achava que ele tem meio besta, né? Colhe o que você planta. Sem sentido, né? Tá na cara, você planta batata. Colher batata, né? É verdade.
Muito tempo depois que eu fui entender que ele estava falando mais coisas. Era um Zé muito inteligente, né, rapaz? Assim, claro, muito mais vivido que nós, né? Hoje também, provavelmente, os nossos netos ou filhos vão pensar que a gente fez alguma coisa que chamou a atenção, né? Sei. E às vezes, quando eles eram rigorosos também, aquelas coisas, você ficava meio revoltado, porque todo adolescente fica meio, né, chateado. E hoje, às vezes, você começa a agir quase da mesma forma, né, baseado no que você aprendeu. Então, tá bem mais difícil assim, pôr daquela forma, mas a base fica, né? O que foi plantado vai ser colhido de alguma forma. Pois mas a sua mãe, ela te acompanha. A sua mãe é viva, não? Não. A minha mãe Ela te acompanhou até você casar, ter filho? foi, ela veio quando E a sua mãe cantava, você falou que ela cantava? eu cantava com ela, eu ia para lá final de ano, mesmo depois de casado. Ela gostava, sentava, às vezes nós passava quase a noite lá, tocando viola, bebendo pinga e conversando fiado. Ela não bebia não, mas ficava ali, né? Firme. Ela não passava um sabão no você também? Sim, aliás, falou, ó, meu filho. Foi, mas isso aí cada noite que você passa... Eu era novo, acho que depois ela viu que não tinha jeito. Não tinha jeito. Tirou o cabresto. Tirou o cabresto, soltou. Tirou o cabresto. Opa, mas mesmo assim, você foi responsável o suficiente para ir para Viçosa e lá você estudou mesmo, né? Foi, é porque quando eu perdi meu pai, eu fiquei meio sem referência, né? Falei, agora é eu e Deus, né? Porque quando você tem um pai, você ainda pensa que pode ter uma escola, alguma coisa, né? Sei. E resolvi estudar. E aí também meus irmãos resolveram, todos me ajudando, que é a coisa, e eu tinha que valorizar esse esforço deles também, né? E eu fui professor, não é dizer que eu não fazia farra lá também, não, eu fazia muita, só que era nas horas vagas, fim de semana, né? Então, durante a semana era livre mesmo. E eu tinha um objetivo de formar o mais rápido possível, porque eu não tinha tempo a perder, né? Sei. Porque não tinha jeito. Então, até eu estava comentando com a minha menina lá em casa a respeito de matrícula, que de vez em quando a pessoa perde uma disciplina, prende outra da frente, aquela coisa toda, né? Eu nunca tive muito problema com matrícula porque eu não perdia matéria. Então, quando eu ia para o semestre seguinte, a minha matrícula já estava pronta. Eram as matérias que eram oferecidas. Sei. Só perdi um semestre, porque no outro semestre não tinha. Aí eu fiquei mais 6 meses lá. Meu curso era 5 anos, eu fiquei 5 anos e 6 meses. Mas era um negócio meio puxado. E muita gente me via, veio naquela vacação, porque eu nunca perdi muito assim, o pique não, sabe? O jeito que vinha, eu voltava, né? E eles achavam que eu era bem irresponsável, mas na hora das notas as coisas eu pegava, né? Na hora das notas você tirava nota? Para fazer o quê, né? Tem um professor, uma vez, me perguntou o que eu pensava depois que eu formasse, o que eu ia fazer. Eu não tinha muita referência, assim, né? Que você ia alguém fazer? que poderia me ajudar, né? Me indicar alguma coisa. Que meus parentes, os mais importantes, eu tinha morrido, eu estava preso. Então não tinha muito assim, muita coisa. Aí eu falei para ele, eu só tenho uma certeza, eu vou sair daqui melhor que eu entrei. Agora o resto é o destino que vai marcar. Não vou ficar planejando muita coisa, não. É aquela história que pergunta para o menino, o que você vai ser quando crescer? Quem sabe, né? A gente não sabe, né? Nada. Eu não sei nem do dia da manhã, né? Por isso que eu gosto de viver hoje. Pois é, Rafael, mas no começo, eu me lembro de você falar que até para ver a namorada, ela tinha que pagar a passagem para você. Foi quando eu vim para aqui. A minha esposa morava em Santa Rosa, e eu trabalhava dando aula e final de semana eu ia lá, né? Dar uma namoradinha. Sim. Só que aí o pagamento atrasava, né? E o dinheiro não saía, e ela dava o dinheiro para minha passagem. Né? Ou se quiser me ver, paga a passagem, né? Paga a passagem, não, essa figura não vai lá não. Pois mas então, Rafael, o nosso público está nos acompanhando. Conversa com o Rafael é muito boa. Eu acho que a gente devia conversar mais, né, Rafael? Bem bastante. Tem hora né? que você fica vendo televisão, É verdade. filme de não sei o quê. E primeiro tinha essa conversa coisa. é tão rica, enriquece a gente, né? E primeiro tinha muito essa coisa, né? De sentar no banco, na porta da sala. Quando ficar você os era amigos menino conversando. lá em São Gonçalo Araújo, tinha isso, né? O pessoal, São Gonçalo. São Gonçalo. Tinha.
As comadres iam passear uma na casa das outras, levava a gente, você ficava ali brincando com os amigos, né? Então era uma coisa diferente, né? Claro que a evolução é muito bom também, você tem que tentar se adaptar, né? Mas hoje em dia, a gente vê o menino brincar muito mais com o celular do que com um amigo, ou rir, né? Ou pular, ou fazer... E ria muito, né? Mas acho que é o que faz mais bem, né? Você ri, Mesmo quando tinha uns desastres assim, como do seu colega, esqueci, o Calango. Foi. Como é que é a história do Calango? Não, é porque a gente brincava de pega-pega, né? Lá chamava Você usou um nome interessante, cadiolé. cadiolé. Eu nem sei o que significa isso não, mas a gente falava Nem cadiolé. o Google não sabe. Não. Mas aí a gente brincava e tinha um sistema assim, separava metade da turma para ser os que ia pegar e os outros que era para correr, né? Então, à medida que ia pegando os que estavam correndo, a gente segurava o primeiro, segurava no poste e os outros iam pegando na mão, formando aqui a fila. Se alguém conseguisse furar o cerco e trombar na fila ou encostar em alguém que estava preso, soltava todo mundo de novo. Aí começava o pega-pega outra vez. Aí esparramar tudo. Tudo outra vez. E tinha uns quintal, que a gente sabia os lugares de passar à noite, aquela coisa, né? E eu passei, eu e esse meu amigo, que tinha apelido de Calango, eu chamava Zé Geraldo. Era um menino muito gente boa, eu gostava muito dele. E eu sei que eu saí do outro lado do quintal lá e ele não apareceu. E logo eu cheguei e eles me pegaram, prendeu todo mundo, estava faltando só ele. E eles gritavam e tal, e não aparecia, lá vai. Esperou um tempão, eles perguntam, mas quem estava com ele por último? Eu falei, uai, eu lembro dele junto comigo, agora nós fomos atravessar o quintal da fulana lá. E eu saí do outro lado e ele, não. Não, então, teve algum problema lá. E eles foram lá atrás, né? Entrou pé por pé, que a mulher era muito brava, aquela coisa. E eles tinham furado uma fossa, sabe, naqueles dias, e nós não sabíamos. E na passagem ele caiu lá dentro. Caiu dentro da fossa, mas a fossa estava novinha ainda. Nova, seca, né? Ainda bem, Só né? que era fundo, ele não dava conta de sair sozinho. Aí eles arrumaram uns talos de banana comprido e puxou ele para fora, tirou ele. Mas quase que ele dorme lá no buraco. Mas eram as casos que aconteciam, interessante. Mas isso é muito divertido, né? Ô, Rafael, outra coisa que também você me contou, que eu achei muito interessante, é o do Judas, como é que fala? Não, é no Correu sábado, Judas. Correu Judas. No sábado, aleluia, tinha um negócio lá de Correu Judas. Então, eles faziam um boneco de pano, enfia de palha, né, que é a coisa toda, põe uma cabaça na cabeça, e um chapéu, um pito na boca, que até era toda, enfeitava ele todinho. A cabaça, você cortava a cabaça? Enfiava na ponta de um pau, né, e ficava era a cabeça dentro. Pintava? Pintava tudo. Ficava parecendo uma pessoa mesmo, sério. Aí, e o pessoal, a molecada, até a gente mais velho, né, tinha a tradição de correr o Judas, que saía e roubava tudo que parecia, né? Roubava, vamos dizer, carregava tudo que estava fora das casas, do lado de fora. Mas falava era roubava. Roubou isso, roubou aquilo. E levava aquilo, montuava na porta da igreja e punha o Judas lá junto, né? Aí amanhecia o dia, o pessoal dava falta dos três, tinha que ir lá na porta da igreja procurar, né? E na época lá tinha uma velha que ficava nervosa demais lá e passou na porta do bar lá, xingando que tinha sumido isso e aquilo da casa dela e tal, porque assim, tinha um sujeito lá, um moleque também, né, mais velho, falou, o cara que roubou aquilo tá lá na porta da igreja lá. Tava aquele monte de trem lá, né? Dedou pra mulher. Dedou pra mulher, e ela já desceu xingando, só que o Judas era de pano, né, e paia, né? Xingando, que tudo enquanto é nome feio. Chegou gritando com o Judas. Chegou lá, o Judas não falava nada, e que ela apelou. Teve um outro caso também, foi que tinha o baile do sábado, aleluia, né? E eu fui pro baile, tinha um primo meu, Zé Maria, muito amigo meu, nós saímos o dia amanhecendo, então foi os últimos a sair do baile, bêbado, né? Sim. Eu fui passando na porta da igreja. Ô, Rafael, bebi o quê, hein, pra ficar bêbado? Era cachaça mesmo, cerveja. É cachaça mesmo? Aí, passou na porta da igreja o carro, o pai dele tinha um carro velho, não sei se era um Aerowill, eu não tenho lá daqueles carros antigos. E era verde, nós chamávamos ela de pé de alface, né? O carro pé de alface? Eu chamava o carro de pé de alface. Sei. E estava lá na porta da igreja, que eles tinham roubado o carro e empurrado ele até lá na igreja, né? Aí meu primo olhou e falou, mas o que o pé de alface está fazendo aqui na igreja? Nós bêbados, né?
Conseguiram levar o pé de alface lá? Levava, empurrando, eles juntavam muita gente, uns empurravam, outros dirigiam. Botava no ponto morto, né? É. E ele sabia ligar direto, né? Falou assim, já que o pé de alface veio, nós vamos embora de carro. É. Bora a pé, não tonto, os dois. Ele entrou, deu partida dele direto da debaixo do volante e nós fomos embora para casa. Mas eu achei engraçado, foi a reação dele. O que o pé de alface está fazendo aqui? Mas era muita coisa que eles pegavam, arreio, carro de boi, tudo que eles empurravam lá para a porta da igreja. Empurrar para a porta da igreja. De vez em quando a polícia fazia, alguns devolviam os trem, quando era coisa grande, né? Sei. Mas era tudo farra, tudo na brincadeira, ninguém não... Rafael, mas que coisa interessante é a cultura, como que modificou, né? É. Porque nós estamos falando aqui, vamos dizer, das porcarias, dos mal feitos, né? Mas faz rir, né? A gente Faz. acha graça. Aqui Inclusive o de roubar galinha. Mas você ia contar um negócio, eu te cortei. Eu falo assim, era uma coisa que era tradição, né? Quando chegava o sábado, aleluia, que era esperto, já guardava as coisas, trancava, porque sabia que ia ter algum problema. Depois sabe. foi acabando isso também, porque... A cultura foi acabando, né? Começaram a proibir demais aqueles trem, né? O negócio, na verdade, era uma brincadeira, não tinha nada demais, não. É o que eu estou associando aí com vamos dizer, a cultura de boteco, mas não é só boteco, é a cultura de rua, de quintal, né? Era interessante essas coisas. Assim. É que, de certa forma, a televisão e hoje as mídias não tem mais isso, né? Mas eu te perguntei sobre o que eu acho também que vai dar panos para manga, é roubar galinha. Não, isso aí a gente fala ladrãozinho de galinha. Exato. Hoje não tem mais ladrão de galinha. Não tem, não. Mas... Na verdade, o roubo da galinha, o si não era o roubar. Não era roubar? Não, porque pegava a galinha na casa de um amigo, isso aí, só para saber depois que eu tinha ficado furioso, né? Então, aí você ia, comia a galinha, veio chamava ele para comer um pedaço também. Mal sabia. Depois que ele comia, falava, você está comendo a galinha sua. Não, rapaz, teve uma vez que eu achei interessante. A gente estava indo embora e tinha uns amigos lá fazendo a galinha, só que eles fizeram no porão da casa. E o porão era na frente, o terreno era para trás, assim, né? E nós escutamos só o barulho da panela de pressão funcionando. Né? E eu estava lá em cima, bebendo cerveja, lá na cozinha, a galinha cozinhando no porão. Um amigo meu passou lá e levou a panela de galinha, com a panela de pressão. E nós fomos comer essa galinha bem longe, né? Ao que eu desci, não tinha nada, tá? Só o fogo aceso. Então, assim, aí virava aquela novela, né? Porque será quem foi e tal, porque assim, vocês só riam, olhavam um pro outro e ficava por isso mesmo. Senão dava pra... Ele ia descobrir depois, né? Teve uma vez que um amigo meu furtou um frango morto. Eu mexia com sinuca, tinha uma janela pro fundo na sinuca, assim. E tinha um senhor que morava com a mulher no fundo da sinuca lá. Ele era até sargento, para você ter ideia. E ia sangrar 2 frangos e jogaram de fora para ficar morrendo lá, para depois eles fazerem. Né? E pegaram e foram arrumar lá dentro. E eu chamei meu colega e mostrei para ele. Falei, lá, você está morto, é só pegar. Ele foi, pegou o frango morto. Nós fechamos a sinuca rapidinho. E foi um lugar de fazer os frangos, né? Fez, comeu e tal. No outro dia apareceu lá o sujeito perguntando se não tinha visto alguém roubar um frango morto. Eu falei, pelo amor de Deus, quem tem coragem de fazer um trem desse? Eu mas é um vagabundo. Roubar um frango morto. Mas já estava morto, era só despenar. Aí isso tinha demais. A vez que eu ia só para alumiar com isqueiro, né? Para o cara pegar. Esse Zé Maria, uma vez, no fundo da casa dele, lá nós fomos roubar uma galinha, e ele pegou um rodo e falou assim, eu vou coçar o pé da galinha, no pé de manga, ela posa no rodo e eu põe no ombro e levo para dentro. Falei, então pode ir lá buscar. Só que eu não sabia que a galinha estava de pinto, né? Era uns pintos grandes. Pousou no rodo e eu põe no ombro, chegou lá, era um pinto. Falei, mas não, essa galinha sua diminuiu demais. O trabalho que deu foi soltar ele de volta, sem acordar o povo, sabe? Devolver o pinto. Então tinha essas histórias, aquilo para nós era uma farra. Rafael, e tem uma história que você me contou também, porque o Rafael aqui,
A gente pode passar com ele horas e horas que tem coisa para contar. A galinha que era favorita lá. Ah, essa aí, Como é que é essa esse aí história? foi meu irmão. É do seu irmão? Foi meu irmão que foi junto com o cara, né? Na casa dele, para pegar uma galinha. Sim. Aí chegou lá no pé de manga, tinha duas, né? Aí o cara falou assim, pega essa de cá aí, que é a de cima lá, é de estima, minha mãe, viu? Que essa aí se pegar. Ah, ele estava roubando galinha da mãe da dele? mãe dele. Aí meu irmão foi e pegou. Aquilo mandou, levou, fizeram a farra toda e tal, né? E ele morava em Belo Horizonte, na outra semana ele foi embora para Belo Horizonte. Faltou uma galinha, meu irmão foi lá e pegou a de estima. Pegou a de estima? Aí a mãe dele, eu tenho contato com ele, brigou com ele. Sabe, você roubou minhas galinhas, roubou até aquela que eu gostava e tal. Porque ele falou, não, essa não foi eu não. Mas de cara ele já lembrou que a única pessoa que sabia era meu irmão, né? Chegou lá e deu um sabor no meu irmão. Mas Você que... roubou a galinha da minha mãe. Mas acontecia essas coisas demais. Pois é, mas acabou, né? Hoje não tem mais roubar galinha. Não, nem lá não existe isso mais, né? As farras hoje são diferentes, né? Que a gente fazia isso, comprava uma garrafa de cachaça e todo mundo tomava um gole ali, depois ia embora para casa, né? Então não tinha. Não era por maldade. De vez em quando a gente tinha que pagar essas vezes na delegacia, né? Como é que é a história do... Porque o seu pai foi delegado. Meu pai foi depois. O delegado que nunca prendeu ninguém. Que eu saiba, eu nunca ouvi falar que ele mandasse prender ninguém. Já ouvi falar que eu chamava ele e ele às vezes ia no boteco, o cara estava dando um problema. Em vez de eu chamar a polícia, né, ele ia lá e conversava com o cara, abraçava com ele, levava para casa. Isso aí eu já ouvi muita gente contar. Você roubou a galinha, né? O preço é tanto. Não, aí nessa parte dele mesmo eu não lembro. Porque quando essas coisas de pagar as galinhas, meu pai já tinha morrido, eu já era rapazinho já. Sei. Eu estudava em Patos, ia todo fim de semana, e fazia a farra, e segunda-feira eu ia embora para Patos, né? Aí teve algumas vezes de eles cobrar, só que aí geralmente meu irmão que estava junto, né? Ele pagava a minha parte. Essa é a vantagem de ser caçula, né? Não aí tinha alguém para... Então, às vezes você me falou que o preço da galinha era, suponho, 3 e passar para pagar 30. O cara aí o dono punha o preço do galinheiro todo, aí ele exagerava, né? Não, mas teve uma vez que o cara foi roubar, essa foi verdade também. E entrou no galinheiro do sujeito, mas abriu a tela. Pegou 2 frangos, nós fizemos, mas soltou o resto das galinhas do homem. No outro dia tinha galinha na rua, para todo lado do galinheiro. Essa ficou cara, porque aí foi muita galinha que sumiu nesse, tivemos que pagar. Soltou as galinhas que estavam... Soltou, deixou o galinheiro aberto. Aí também não, né? Falta de consciência. Aí ele já abusou, né? Pois é, Rafael, mas você que teve uma formação muito boa de boteco, em boteco os caras ficam tontos, né? Tem uns que ficam, né? O tonto pior que existe é aquele triste, né? Que ele bebe e chora, reclama da sorte, as coisas. Porque enche o saco, né? Mas eu tinha um cuidado de beber só para comemorar. Se fosse para chorar, eu ficava chorando em casa mesmo. O cara vai bebendo até cair no choro, né? Aí ele vai contar. Aí chorava as mágoas. Aquelas vidas tristes que não tem, né? Contava os casos, as dificuldades da vida, né? Aí enche a paciência. Mas o tonto divertido é até muito bom. Como é que é o tonto divertido? Que só faz graça, que ri, que canta, que dança, que faz... Não fica. É aquele cara que chega humildezinho assim, todo tímido, vai tomando. E vai soltando a língua, né? É interessante. Vai evoluindo. Você contou até um que andava numa carrocinha, puxada pelo leque. Esse era um senhor, muito trabalhador, muito honesto. Ele mexia com cerâmica. E eu tinha um cavalinho, uma carrocinha de madeira, né? A carroça era pequena, era de carregar barro lá na cerâmica para fazer tijolo, né? Só que o dia que eles cismavam de tomar umas birinite, ele entrava na carrocinha e punha o cavalo na frente. O cavalo tinha o rabo cortado, curtinho assim, e tinha apelido de leque, porque ficava abanando o rabo, né? É o leque. Aí vinha para a cidade. E tomava os goles, entrava na carrocinha e tocava, o cavalo já sabia do caminho e ia parar lá na cerâmica, né? Sim. E um dia tinha um sujeito bêbado lá, um amigo da gente também.
E não estava dando conta de ir embora, né? Aí ele sentou na carrocinha virado para frente, o cara veio e sentou com as costas encostadas na dele, virado para trás, que a carroça era pequena. É. Eu sei que Um virado para frente conduzindo o cavalo e o outro virado para trás, com os encostado, dois, né? com as De costas costa. encostadas um no outro, né? Os dois tontos. Os dois. Chegou lá na frente, ele percebeu que não tinha ninguém encostando, olhou para trás, o cara tinha caído lá atrás. Contornou o leque e falou, eu perdi meu passageiro, vou buscar. Ele fez a curva. Foi lá e voltou, buscou ele. E aqui eu tinha sempre um na porta lá para prestar atenção naquilo e contar depois a história, né? Então, era muito divertido. Rafael, e a história de botar a cachaça, enterrar a cachaça para ficar velha? É, isso já fui eu e um amigo daqui, né? A gente foi. Porque é cachaça igual vinho, quanto mais velha fica, melhor. É, eles falam que sim, né? Mas aí a gente foi pescar lá em São Gonçalo também, na casa do meu irmão, lá na roça. Ele levou 3 litros de 2 litros, né? De pinga. E era só nós dois, né? Chegou lá, primeiro dia, fez um frango e tal, e bebemos bastante, foi uns companheiros também. Aí ele falou assim, você enterra 2 litros desse, lá perto do chiqueiro, e daqui a gente volta aqui de uns 6 meses, um ano, ela vai estar muito boa, né? Guardada no chão lá. Fui lá, cavei um buraco, enterrei a pinga. E nós estávamos agarrados nesses outros 4 litros que sobrou, né? Quando foi no outro dia, de manhã, acordou naquele ressacão, apareceu mais uns companheiros lá, né? Agarrou de novo. Acabou os 4 litros. Ele virou para mim e falou, biscoito, acho que a pinga já está curtida, pode buscar ela para nós. Aí eu cavar de novo, tirar ela do chão. Já curtiu rápido, Curtiu rápido. Isso acontecia. Às vezes eu fui no sítio dele aqui também, levei 2 quilos de linguiça. E eles jogando truque, eu fui lá para a cozinha, fritei 1 quilo de linguiça, levava, eles comiam, bebiam pinga lá na mesa de truque, que é trem. E eu peguei 1 quilo e pendurei em cima do fogão de lenha, né? Falei, essa aqui não, vamos deixar ela defumar aqui para depois nós fritar ela. Fica mais gostosa, né? Ela fica na fumaça do fogão, A né? fumaça curte Defuma, aquilo. né? Ela fica seca, né? Sei. Eu sei que eu fui fritando linguiça, quando acabou o quilo de linguiça que eu já tinha fritado, ele virou para mim e falou, biscoito, eu tô achando que aquela linguiça lá já defumou. Ela estava até escorrendo água. Já defumou. Eu fritei também o resto, falei, agora você pode. Então não dava tempo de curtir, não. É muita história boa de... Você já foi pescador? Já... Pesquei muito. Eu até já fui pescador, É? Rafael, mas nunca pesquei nada. É? Eu gostava de acompanhar a turma, mas eu ficava só olhando aquilo. Não, eu pescava e cozinhava, fazia qualquer Eu coisa. era um péssimo pescador. Não, mas o companheiro na pescaria, na verdade, não... A gente não era... Mas eu gostava da farra. Mas o bom é a farra. Eu já teve vez de eu ir com esse companheiro meu e levar uma bandejinha de mandila do Dalila, porque nós não precisamos pescar. Fazer um molho do peixe que nós levávamos daqui mesmo, para não Esse ter... companheiro, eu acho que eu sei quem é. É branquinho, né? É o Zé Vicente. O Zé Vicente. Ele gostava de pescar. Pescamos muitos anos juntos. Mas então vocês já levavam o pescado? Dessa vez nós levamos o peixe para não ter trabalho de pescar. Aí você já ficava só na barraca. Só na barraca. Na beira do rio e... Nessa vez foi no Indaiá aqui. No Indaiá? Mas a gente ia no Abaeté, no Quebranzol, Borrachudo. Borrachudo lá embaixo ele é grande. É. Para baixo do Canastrão lá ele é muito grande. Eu conheço só a nascente dele. Mas lá para baixo ele é um rio muito bom de peixe. Muito bem, Rafael. Você tem muita coisa para ensinar para a gente. Não, é só essas experiências mesmo. E interessante, eu chamo isso, na falta de uma expressão melhor, cultura de boteco, cultura de... É uma cultura extra-escolar. Né? É adquirida, né, com a experiência mesmo. Porque a gente não forma só dentro de escola, não, né? Ah, não. Se você ficar em escola pensando só naquilo ali também, mesmo a escola, quando você está estudando, eu acho que ela não te prepara só tecnicamente, não. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que tem ali dentro para aprender. E talvez a escola pudesse até estimular, né?
esses encontros festivos, assim, né? Algumas atividades também, até durante o curso, né? Fora do currículo, alguma coisa assim, para ter esse outro lado, né? Você tá... Eu me lembro até de você falar, porque nós não chegamos ainda no Gabriel, no Rafael professor, mas você encontrar um aluno antigo e falar assim, que você dava aula de matemática, né? Eu dei matemática, física. Física. Parece que tem mais. Química. Química, filosofia. Não, essas outras eu não. Filosofia você podia dar também umas aulas de filosofia. Às vezes sim, mas eu não sei nem o que é, para falar a verdade. Aí você perguntar assim, e aí, você lembra das minhas aulas? Como é que eu respondia? Tinha uns que lembravam só das piadas. Só lembrar das piadas. Essas vezes não esquecia, não. Mas assim, a matemática mesmo, não era todo mundo que gostava e aprendia, não. Mas fazia pro gasto, né? Já estava bom, não pode ficar cobrando demais também. Pois é, Rafael, agora nós vamos entrar num assunto que você domina bastante, que é a caminhada para Água Suja. Quantas vezes você foi em Água Suja a pé? Foi umas 20 vezes. 20 vezes? Mas antes de você falar das suas caminhadas, toca mais uma para nós aí, para a gente, como diz, desopilar o fígado. Vamos ver aqui. 20 anos de romaria, hein? É muito tempo, não é? É muita coisa. A pé, né, Rafael? A pé. Teve 2 anos que eu fui de carro. Um ano que eu bati o carro, não conseguia andando, e o outro foi que eu torci o joelho também, não consegui. Mas esse negócio de você bater o carro, você não devia falar isso em público, não, né, Rafael? Não, foi o carro bateu sozinho, né, que eu não estava nem vendo. Você não está nem vendo. Mas então, Rafael, agora você vai tocar o que para nós? Tocar com sol quente é difícil. Né? Chama chuva. Chama chuva, né? Eu não sei o nome dessa música, você sei que é Tonico Tinoco, puxou um trem bem antigo, né? Não precisa nome, não. Tem muita gente que vai ouvir e vai saber. Casinha de paia, lá no Ribeirão, uma linda cabocla e um cavalo bom, o som da viola alegra a solidão. Esse é o Brasil caboclo, esse é o meu sertão. Choro de cascata cai lá no grotão, a lua de prata, ouvindo a canção, som da serenata, gemendo do violão. Esse é o Brasil caboclo, esse é o meu sertão. Sino da capela bate em oração, cigarra cantando, tardes de verão, cabocla sambando, noite de São João. Esse é o Brasil caboclo,
Esse é o meu sertão, esse é o Brasil caboclo, esse é o meu sertão. Rafael, dá para entender por que você varava a noite. Mas isso era tocar da cachaça, né? Não, mas você até usou a expressão interessante aí, que tocar de dia, como é que você falou? É tocar com sol quente, chama chuva, né? Isso é perigoso. Ah, chama chuva. Pois é, mas eu estou entendendo bem. Rafael, eu queria que você contasse aqui alguns malfeitos de criança, de moleque. Uma vez você botou fogo numa fazenda, como é que foi essa história? Foi eu e os calangos também, que a gente ia para a roça a pé para passar final de semana lá, né? Você e o calango. E nós pitava escondido, né? Eu aprendi. Por falar em pitar escondido, como é que você, um dia que seu pai era severo, assim, né? E você pediu um cafezinho para fazer boca. Como é que foi essa história? Não, esse foi meu primo. Meu primo não fumava perto do pai dele, né? E a mãe dele sabia que ele fumava. Aí à noite ele pediu um cafezinho, a mãe dele, né? Falou, mãe, dá um cafezinho para fazer boca. E o pai dele apontou na porta de deitar, podia fazer boca de pita. Boca de deitar. Tá bom. Isso é verdade. Muito bem, mas então como é que é a história? Não, aí a gente estava indo para a roça e pitava pé de paia, né? E tinha só um palito de fósforo. E aquilo, se você perder o fogo, você não acendia o pito, né? Aí, então para garantir, né? Nós teve uma brilhante ideia de pôr fogo numa moita de capim. Eu sei que esse fogo dessa moita com sol quente rendeu, sabe? Pegou fogo na fazenda do homem. E nós fomos parar lá em casa correndo. Eu devia ter corrido uns 6 quilômetros para chegar lá em casa ainda. E no outro dia nós voltamos para a cidade, tinha queimado a fazenda do homem inteira. Só que até hoje... Ninguém sabe. Só meu morreu e os filhos dele, capaz não vai. Você não vai dar nome aos bois, não, porque sei lá, né, Rafael? Mas, rapaz, nós ficamos apertados. Eu pensei, pelo amor de Deus, nós se descobrir, né? Ia dar pelo menos algumas correadas, né? Umas correadas boas. Pois é. Agora, outra coisa também que eu achei extraordinária. Rapaz, é um negócio de... atualmente está aí negócio de votação, urna eletrônica, não sei o quê. E antigamente as eleições tinham uma certa uma baguncinha, não era tão... Como é que é um caso de uma eleição aí? Na verdade, isso eu só ouvi contar, porque eu nem nascido eu não era, né? Era história dos É coisa folclórica, né? Mas tá bom. Teve uma eleição na época que o Juscelino era governador de Minas. Antigo pra caramba. Era muito antigo, 1950, por aí. E poucos, E eu sei que teve uma eleição lá e, na verdade, o candidato que meu pai apoiava na época já tinha praticamente ganhado a eleição. O povo já estava na rua comemorando, que a coisa toda, porque faltava só uma urna de um arraialzinho que tinha lá. Parece que a urna era 30 votos. Isso é a história que eu lembro e ouvi. E a diferença dava mais de 30, então o povo já estava com... Já não tinha gente de mudar nada, né? Sei que meu pai era, acho que o UDN, e o outro lado lá era PSD, né, que era o partido do contrário. E o mandatário lá da cidade dizem que ele mandou os jagunços ir encontrar com o pessoal que estava trazendo a urna, dos 30 votos, e deu uns tiros de carabina nessa urna e destruiu ela e pôs os caras para correr. E nessa brincadeira disse que anulou a eleição. E no anular a eleição, o Juscelino foi lá em São Gonçalo. E nomeou um parente do povo lá para prefeito. Mas do lado do PSD, né? Eu sei que nessa brincadeira, meu pai teve que mudar de lá, porque eles começaram a perseguição, né? Batia, prendia e fazia. Rapaz, você até contou que eu achei também extraordinário. É coisa que não sei certamente deve existir ainda, mas que o seu pai vendeu a fazenda? Foi, aí nessa época ele vendeu a fazenda para um amigo lá, e o gado, né, que tinha, e voltou para Araújo. Nessa brincadeira eu nasci em Araújo por isso, que é nesse período que ele morou lá depois, né?
sim. Quando eu tinha 2 anos que voltaram para São Gonçalo. Só que quando ele foi voltar, ele não sei se ele escreveu uma carta, eu acho que foi isso que eles contavam, para esse amigo, para comprar outra fazenda. Falou outra fazenda que ele não tinha. O amigo, ele vendeu a fazenda para o amigo. E ele não recebeu, E o amigo não pagou. Ficou o dinheiro na mão desse sujeito lá. Na confiança, né? Não existia nem... Não tinha documento, tinha nada? Não. Aí pediu pro amigo dele comprar outra fazenda e quando ele voltou já tinha comprado. Já estava lá? Já estava lá. É só entrar e tomar posse. Que a primeira fazenda, quando meu pai foi para lá, não tinha nada, foi quase tudo mato, foi tudo formado, foi mesmo no Machado, né? E eu lembro da minha mãe contar que o primeiro rancho que ela morou lá, eles dormiram nele sem telhado, antes de cobrir, trabalhando lá e mexendo. Né? Então, assim, foi uma vida muito difícil. Meu pai, a primeira mudança dele para São Gonçalo, ele foi a cavalo. Minha mãe tinha uma caixa guardada lá, que ela carregava as coisas de cozinha. A caixa era canastra que falava, não? É uma caixa de madeira, só sei que ela tinha uns buracos que ela amarrava ela em cima do arreio. Eu acho que o nome era esse, canastra. Eu sei que eles vieram de Araújo para São Gonçalo a cavalo, não sei nem quantos dias que gastaram. Falaram que era 40 léguas de distância, passando por baixo aí. Nossa, é bem longinho, né? É. Pois é, Rafael, mas de qualquer maneira é um caso extraordinário, né? A minha mãe tinha muita história nessas coisas assim, porque ela acompanhou tudo isso lá, desde o início de São Gonçalo, então era complicado. Fale aí agora das suas 20 caminhadas para... Que doideira é essa? Como é que foi a primeira vez? E por que você decidiu ir? Quando eu fui para Água Suja, quando eu morava em São Gonçalo, tinha o Andrexê, também, que é Nossa Senhora da Badia, a mesma coisa. Lá. Andrexê é o que? É um arraialzinho, onde tem romaria também. É perto lá? De São Gonçalo, acho que é uns 62 quilômetros, por aí. Então já tinha ido 2 vezes lá, quando eu era mais moleque. Andrexê. Depois, quando eu vim para aqui, eu estava em Santa Rosa trabalhando lá, foi em 96, 95, 96. Eu fui com a turma de lá para Romaria. Nós saímos de lá e fomos. E depois, quando eu vim para aqui, eu juntei com a turma daqui. Aí eu comecei a ir junto com a turma da Fatinha. Depois eu passei um tempo indo com o Zé Vicente e uns companheiros só. Depois, quando nós perdemos o Zé Vicente, eu voltei aí com a turma da Fatinha. Então a gente ia, uma turminha boa. E geralmente era um grupinho de amigos, a gente ia bebendo umas cachaças, né? Tomando outro caminho, conversando fiado. Rafael ia rezando o texto e depois cachaça. Na verdade, essa viagem aí é uma viagem muito interessante. Ela dá tempo de você fazer tudo. Você beber, você chorar, você conversar fiado, você cansado, você calejar os pés, e tudo. Então, uns 6 dias que você passa uma reflexão. São 6 dias? É uma reflexão muito boa, né? Uma experiência de vida muito boa. Por isso que a gente repete, porque a coisa é muito tranquila. Sei. Eu, por exemplo, não levava telefone, não desligava de casa durante esses 6 dias. E, na verdade, é um descanso para a cabeça, né? Não tem melhor. Só que a gente ir bebendo, às vezes, incomodava alguns que gostavam só de rezar, né? Que é a coisa. E tinha uma amiga nossa que gostava de rezar meio muito, né? Sim. Um dia a gente tá aí, a turma toda, bebendo, conversando, que é trem, né? Que é fusarca na madrugada. Isso é das madrugadas? A gente andava mais à noite. Aí a gente foi passando pela turma dela. E eles emendavam um texto atrás do outro, nós só escutamos assim, que atuado, flecha. E aí nós tiramos o chapéu, todo mundo, com todo respeito, né? O dia estava clareando, ajudando ela a terminar de rezar o terço. E ela falou, agradeceu a nossa atenção, né, a participação e tal. E falou assim, agora nós vamos aproveitar e a rezar mais 50 Ave Maria e tal. Assim, eu olhei para eles assim, fiz com quem está com dor de barriga, né? Falei, eu vou ter que dar uma saidinha no mato aqui. Aí eles foram tudo atrás de mim. Sentando, foi beber mais uma, vou deixar ela adiantar agora, que senão... Aí depois que a gente foi. Mas essa coisa de incomodar é complicada, porque a gente ia, não era... Claro, tem a devoção, né, com Deus, com Nossa Senhora, com tudo.
mas ia também divertindo, porque na minha cabeça, Deus fica muito mais feliz de ver nós divertindo que chorando, né? Reclamando. Então não tinha por que ficar aquela coisa, só aquela concentração, né? Ô, Rafael, mas escuta aqui. Pelo que eu já sei, que a gente conversa muito, até quando seu pai morreu, como é que foi? É que meu pai morreu numa noite. Você era muito novo ainda. Eu tinha 15 anos. E meu pai ficou um tempão na cama. Ele deu câncer no estômago, então foi definhando. Naquela época não tinha nem remédio, nem tratamento. E no dia que ele morreu, foi uma tia minha lá em casa. E minha tia gostava de cantar, de essas coisas assim. Eu sei que no outro dia a gente estava lá na cozinha, ela falou, ela me chamava de Tonho. Tonho, pega o violão lá, vamos tocar uma música e tal. Ué, vamos, pra mim não tinha nada demais. E meu pai doente levantava e cantava comigo. Né? Aí passamos no violão, nós cantamos uma música lá, só que aí você já viu, né? Lugar pequeno, instantinho, correu o assunto que meu pai morreu, nós estávamos fazendo festa. E eu só fiquei com aquilo, nunca falei nada para ninguém também, porque eu nunca importei muito com o que os outros falavam, não. Pois é, mas aí um parente te Foi abordou um parente uma vez chegou em mim e falou, né? Tal, que o povo lá falava que quando meu pai morreu, que nós foi tocar violão, cantar e tal. Aí eu falei para ele, falou, eu acho que onde ele estiver... Opinião sua. E ele ia ficar muito mais feliz de me ver cantando do que chorando. Então, não via nada demais nisso. Mas é a maneira dos outros pensar e analisar as coisas, né? E também a dor de cada um sente da forma que acha melhor, né? Porque eu, por exemplo, quando eu morrer, eu quero que faça festa. Se for para chorar, não precisa ficar em roda de mim, não. Você já está deixando declarado. Eu quero deixar até por escrito, sabe? Assim, se a coisa pegar, não, chama uma banda lá e põe para quebrar. Porque, não sei. Você cantou tanto, né, Rafael? É isso, rapaz. Aí vai chorar em roda de mim depois, não, eu levanto. Rafael, mas você está levantando uma questão filosófica que talvez o nosso espectador também tenha pensado nisso, uma dúvida filosófica. Entre rir e chorar, o que você acha? Qual que é melhor mesmo? Chorar não é bem o meu fraco, não gosto muito, não. Choro também, só quando é preciso, né? O choro não é o contrário do riso, não é? Eu acho que de alguma forma... Nós estamos filosofando, você viu autofilosofia. De alguma forma é uma maneira de desabafar, né? Tanto rindo quanto chorando também, porque o riso faz bem, mas o choro também faz. Né? Eu acho que não pode. Eu não gosto. De compartilhar o meu choro, sabe? Porque levar tristeza para os outros não tem sentido. Agora a risada não, é bom. O riso ele é mais compartilhável, né? Ele é mais aceitável. O choro a gente chora mais. Chora mais o sozinho, escondido, né? ou então só com certas pessoas. Igual eu te falei, eu bebia muito, mas para comemorar. O dia que eu estava triste, eu preferia ficar quieto, porque tonto triste é difícil demais. Ninguém aguenta, né? Não dá. Mas é isso. Rafael, olha, você acredita que... Quanto tempo você acha que nós estamos nessa prosa aqui? Deve estar uns 40 para quase 50 minutos. Já tem mais. E nós ainda varamos aqui muitas horas proseando, né? Vai longe, mas aqui, em respeito aqui ao nosso público, que tem seus compromissos também, né? Exato. Nós vamos encerrar com chave de ouro. Você vai tocar mais umas músicas, mas aí o microfone está aí para você fazer a sua... Às vezes tem alguma coisa que eu não perguntei, agora eu estou tomando esse costume. Às vezes eu não perguntei alguma coisa, às vezes tem hora que eu revejo alguma conversa que eu tenho, alguma entrevista, eu falo assim, gente, mas tem hora que eu sou tão mal educado, eu interrompo a pessoa fora da hora. Mas às vezes a pessoa fica também prolongando demais em certas coisas, né? Mas, eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir aqui conversar fiado, que eu gosto, né? E se saiu alguma mentira, não foi meu pai que me ensinou. Ele era um cara sério.
Mas tem também muita. Você não conhece piada aí de mentiroso, tem umas boas também, né? Eu sei que o Oriano Suassuna gostava de contar anedota de mentiroso, né? Disse que o cara era mentiroso demais. E foi passando na rua e um amigo dele falou assim, conta uma mentira pra nós. Eu não posso, porque meu avô morreu e eu tô indo pro velório. Tô indo pro velório. Aí foi nada, foi pra casa dele, e à tarde o povo juntou na casa do avô dele, aquele povão lá, pensando que o velho tinha morrido, ele estava vivo. Mentiu só de... Contou. Muito bem. Rafael, então, meu amigo, eu te agradeço muito e agradeço também aqui o público que nos acompanhou. Nós vamos encerrar ouvindo o Rafael, vai ser mesmo umas duas, agora emendada, para mostrar que dá para emendar muitas, né? Vamos ver se ainda sai alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu marquei alguma aqui. Pois é, Rafael, Antônio Rafael. Não falamos nada do Antônio Rafael engenheiro, né? O Antônio Rafael professor. Não é o mais importante. Ficou devendo. Eu pensei que adivinhava quando às vezes eu lhe chamava de mulher sem coração. Minha voz é assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz é assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive o desejo de provar o mel de um beijo na boquinha de você. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de pé. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de pé. Mas o destino é traiçoeiro, ele deixou na solidão. Foi embora pra cidade e deixou triste saudade nesse pobre coração. Foi embora pra cidade e me deixou triste saudade nesse pobre coração. Quando eu passo a encruzilhada, ainda visto um pé de pé. Lá ainda canta um passarinho, me faz lembrar sozinho aqueles dias com você. Lá ainda canta um passarinho, me faz lembrar sozinho aqueles dias com você. Vai emendar mais uma, né? Eu tenho a letra aqui que eu sei da meio. Pois é, Antônio Rafael na viola. Aqui para o programa Almanaque Confusão, agradecemos a audiência. Domingo de tardezinha eu estava mesmo à toa, convidei meus companheiros para ir pescar na lagoa, uma rede de lance. Ai, ai, como pescar de canoa.
claro pra dar uma pescada boa, saímos cortando água na minha velha canoa, a garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Fui descendo rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, aonde os pintados amoa. Pra pegar peixe do banco, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timba na água, com isso o peixe atordoa. Joga a rede, dou um grito. Ai, ai, o dourado amontoa. O rio tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa, cada remada que eu dava. Ai, ai, dava um balanço na proa. Rafael, ó, infelizmente o nosso tempo aqui já esgotou, mas tem mais para frente, né? Tem muita prosa ainda para conversar. Tem muita prosa, ainda tem que falar muita coisa sobre o Rafael engenheiro, o Rafael professor do São Pio X, Mas né? tem umas partes que a gente pula, né? É, tem umas partes que pula. Tem que selecionar, né? Pois é, mas tá aí para você despedir do público, que é um público seleto, viu? Bom, o que eu te falei, só quero mesmo me agradecer a oportunidade de poder estar aqui contando algumas coisas da vida e das passagens, que eu acho que é interessante. E se alguém gostar, melhor ainda. E agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pois é, eu agradeço muito aqui em nome da SGTV e do nosso público. Agradeço o pessoal que nos acompanhou. E esse programa Almanac Confusão precisa continuar. E nós contamos com nossa audiência, o pessoal de São Gotardo e amigos também, gente de longe, né? Porque está tudo no YouTube. Às vezes eles me perguntam assim, eu não vejo, porque lá em casa não pega, não tem a anteninha, né, de espinho de peixe, né? Eu falo assim, meu amigo, você já conhece a internet? Aí ele fala, sim, YouTube tem lá na sua casa? Tem, então você vai ver no YouTube. É só colocar lá, Edson Carlos, entrevista Rafael Biscoito, segundo, porque tem a primeira e tem a segunda, né? Tem. E vocês poderão acompanhar a qualquer hora do dia, da noite, essa conversa tão boa aqui com o Rafael. Eu agradeço a todos. Semana que vem tem mais. Tchau.